O vazio se estendia além do vidro reforçado da cúpula de observação. A estação orbital Y7 flutuava no limiar do sistema solar, um ponto solitário entre Júpiter e o cinturão de asteroides. O Dr. Elias Voss, o único ocupante humano, ajustou os controles do telescópio principal. Seus dedos deslizavam sobre os painéis holográficos, frios e precisos. A missão era simples: mapear regiões inexploradas do espaço profundo, apontar para o nada, registrar o silêncio cósmico. Elias havia aceitado o posto por escolha. Anos de solidão em laboratórios terrestres o prepararam para isso. Aqui não havia distrações. Apenas o zumbido baixo dos sistemas de suporte à vida e o brilho distante das estrelas. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela principal. O telescópio, um colosso de lentes e sensores, varria uma seção vazia do céu noturno. Nada além de escuridão salpicada de pontos de luz fracos. Ponto de coleta 47B. Murmurou para si mesmo, ativando o gravador de voz. Início da observação às 14h32, hora da estação. Todas as leituras nominais. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio, um lembrete constante de que ele estava confinado. A estação era um ovo de titânio e compósitos, girando devagar para simular gravidade. Elias se moveu pelo corredor principal, seus passos ecoando levemente no piso de grade. A cozinha modular preparava sua refeição, uma pasta nutritiva sem sabor projetada para a eficiência. Ele comeu devagar, olhando pela escotilha lateral. O planeta gasoso abaixo girava em tons de laranja e marrom, mas sua atenção voltava para o telescópio. A missão duraria 6 meses. Comunicação com a Terra a cada 48 horas, via laser apertado. O resto era dele. Dias se fundiram em ciclos. Elias calibrava os instrumentos pela manhã, revisava dados à tarde. O vazio era previsível. Gráficos de radiação de fundo, ecos de quasares distantes. Nada fora do comum. Ele lia relatórios antigos de missões semelhantes, sentindo uma calma familiar. O isolamento não o incomodava. Era o preço da descoberta. À noite, ele flutuava na cabine de dormir, ouvindo o ronco suave dos ventiladores. Sonhos vinham fragmentados, sombras se movendo no escuro, mas ele os descartava como fadiga. Na terceira semana, o primeiro desvio apareceu. Elias estava no console principal quando o alarme sutil piscou. Um bip baixo, quase inaudível. Ele franziu a testa e verificou os logs. O telescópio havia capturado uma flutuação na seção 47B. Não uma estrela, nem um asteroide. Apenas uma variação na densidade de fundo, como se o vazio tivesse tremido por um instante. Anomalia menor, ditou no relatório. Possível interferência de poeira cósmica, recalibrando sensores. Ele ajustou os filtros, assistindo à tela enquanto o telescópio refocava. A imagem se estabilizou, escuridão pura pontuada por nada, mas o bip voltou, mais tarde naquela rotação. Elias pausou, o coração batendo um pouco mais rápido. Verificou os cabos, os painéis de energia, tudo intacto. Talvez um erro no software. Ele enviou uma mensagem de rotina para a base em Marte. Flutuações isoladas em 47B. Iniciando o diagnóstico. A resposta viria em 2 dias. O silêncio da estação se alongou. Elias caminhou até a cúpula, olhando para o infinito. Algo no vazio parecia mais denso. Ele piscou, afastando o pensamento. Ilusão ótica, disse a si mesmo. Pressão do confinamento. Ele voltou ao trabalho, mas o bip ecoava em sua mente. Na manhã seguinte, os dados mostravam um padrão. A flutuação não era aleatória. Ela pulsava fraca, como um coração distante. Frequência de 0,001 Hz, baixa demais para ser natural. Elias ampliou a imagem. Nada visível, apenas números dançando na tela. Ele se sentou, as mãos tremendo levemente. Isso não faz sentido, sussurrou. O telescópio apontava para o nada, mas o nada respondia.
Ele ativou os sensores secundários, infravermelho, ultravioleta, silêncio. Então outro pulso, mais forte. Elias sentiu um frio na nuca, como se olhos invisíveis o observassem de volta. Ele desligou o monitor por um momento, respirando fundo. A estação zumbia ao seu redor, indiferente, mas o vazio lá fora parecia esperar. Os dias seguintes trouxeram mais, leituras de gravidade microscópicas, desvios que não se encaixavam em nenhum modelo. Elias revisava os códigos, procurava falhas. Nada. A comunicação com Marte atrasou. Uma tempestade solar interferia no laser. Ele estava sozinho com isso. Pela primeira vez, o isolamento pesava. Ele se pegava olhando para as escotilhas, imaginando formas se movendo além do vidro, sombras que não estavam lá. Uma noite, enquanto monitorava o telescópio, o pulso se intensificou. A tela mostrou uma distorção, uma curva sutil na escuridão, como se o espaço se dobrasse. Elias congelou. Não era uma ilusão. Algo se movia, devagar, no ponto exato onde o telescópio mirava. Ele aumentou o zoom. A forma era vaga, um borrão cinzento contra o negro. Não uma nave, não um corpo celeste, apenas presença. Ela parou, como se notasse o olhar dele. Então, sumiu. Elias recuou da cadeira, o peito apertado. O bip cessou. A estação ficou em silêncio absoluto. Ele não dormiu aquela noite. O vazio olhava de volta. Se esse vazio está te inquietando tanto quanto a Elias, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde o que o espaço reserva a seguir. Vamos continuar. Amanhã trouxe uma calmaria falsa. Elias evitou a cúpula, focando em tarefas rotineiras. Mas os dados persistiam nos arquivos. Ele os deletou, depois restaurou. Não podia ignorar. O telescópio, apontado para o nada, havia capturado algo. E agora, o nada sabia que ele estava lá. Elias passou o dia seguinte em negação meticulosa. Ele limpou os sensores do telescópio com um pano de microfibra, como se poeira invisível pudesse ser a culpada. O ar da estação carregava um peso extra. O zumbido dos ventiladores, agora soando como sussurros distantes. Ele evitou as telas, optando por rotinas manuais. Checar os tanques de oxigênio, calibrar os painéis solares que se estendiam como asas quebradas ao redor da estrutura. Tudo funcionava perfeitamente. A estação era um organismo vivo, mas previsível. Ao contrário do que estava além. À tarde, a comunicação com Marte finalmente se restabeleceu. O sinal piscou na tela, uma mensagem de texto breve e impessoal. Relatório recebido. Anomalias em 47B parecem consistentes com flares de fundo. Continue monitoramento. Atualize em 48 horas. Elias leu as palavras 3 vezes, sentindo um alívio vazio. Flares de fundo. Explicação racional para o irracional. Ele respondeu com dados sanitizados, omitindo a distorção que vira. Não queria soar instável, não ainda, mas o pulso voltou naquela noite. Fraco, como um eco. Elias estava na cozinha, mastigando a pasta insípida, quando o alarme soou de novo. Um bip solitário, ecoando pelo corredor. Ele largou a colher e correu para o console, os pés batendo no piso de grade. A tela mostrava o mesmo setor, 47B. A flutuação agora formava um padrão mais definido, uma onda sinusoidal que se repetia a cada 12 minutos. Ele traçou os picos com o dedo, o holograma dançando sob sua pele. Não era aleatório, era deliberado, como se algo respirasse lá fora, no vácuo. Ele ativou o gravador. Ciclo 23, observação noturna. Pulso persistente em 47B. Frequência estabilizada. Nenhuma fonte visual confirmada. Sua voz saiu rouca, traída pela fadiga. Desligou o dispositivo e se recostou na cadeira, os olhos fixos na escuridão da tela. O telescópio ainda mirava para o nada, mas o nada sussurrava de volta.
Ele imaginou olhos se abrindo no vazio, pupilas vastas como nebulosas fixadas nele. Sacudiu a cabeça. Paranoia. O isolamento corroía as bordas da mente, como ácido em metal. Os dias se arrastaram em um ritmo opressivo. Elias instalou filtros adicionais, redirecionando o telescópio para setores adjacentes. Por um tempo, o silêncio retornou. Ele permitiu-se uma caminhada pela cúpula de observação. O vidro curvado oferecendo uma vista panorâmica do abismo. Júpiter pairava abaixo, suas faixas de nuvens girando em câmera lenta, um gigante indiferente. O cinturão de asteroides cintilava ao longe, fragmentos de mundos mortos. Tudo familiar, tudo seguro, mas ao virar o olhar para o ponto de 47b, ele sentiu um formigamento na pele, como se o espaço o notasse. Ele se afastou rapidamente, o coração acelerado sem motivo aparente. Na rotação seguinte, os sensores secundários captaram algo novo. Não uma flutuação, mas uma leitura de campo magnético. Fraca, irregular, emanando do mesmo vetor. Elias verificou os instrumentos. Calibração perfeita. Ele simulou cenários no computador de bordo. Partículas solares, detritos espaciais, até interferência de raios cósmicos. Nada se encaixava. O campo se curvava, como se respondesse à posição da estação. Quando ele ajustava o ângulo do telescópio, o campo pulsava em sincronia. Coincidência. Ou consciência. Ele parou de dormir em ciclos regulares. Fragmentos de repouso vinham em intervalos, interrompidos por sonhos onde o vazio se infiltrava na estação. Sombras se alongavam pelos corredores, formas que se moviam no canto do olho. Acordava suando, o ar reciclado úmido contra a pele. Uma vez, ao se levantar, jurou ver uma distorção no reflexo da escotilha. Uma silhueta vaga, parada atrás dele. Virou-se, mas o corredor estava vazio. Apenas o zumbido eterno. A comunicação atrasou novamente, desta vez sem explicação. Elias enviou mensagens urgentes. Anomalias persistentes, campo magnético não identificado, solicito análise remota. O laser piscava, mas nenhuma resposta. Ele se pegou falando sozinho, voz baixa no silêncio. Eles vão ver, é só um atraso. Mas o peso crescia. A estação, outrora um refúgio, agora parecia uma prisão flutuante. Cada painel rangia levemente com a rotação. Cada luz piscava como um olho. Então veio a manifestação. Não abrupta, mas gradual, como uma névoa se condensando. Elias monitorava os dados à meia-noite quando a tela principal tremeu. O telescópio, realinhado para 47b por instinto, capturou uma forma. Não o borrão anterior, mas algo mais definido. Uma estrutura alongada, cinzenta, movendo-se devagar contra o negro. Como tentáculos de fumaça sólida, curvando-se em ângulos impossíveis. Ela não se aproximava, pairava distante, mas presente. Elias aumentou o zoom, o coração martelando. A forma pulsava em uníssono com o campo magnético. E então, por um instante, pareceu virar. Como se olhasse diretamente para a lente. Ele congelou, os dedos imóveis nos controles. A visão durou segundos, talvez 10, talvez eternos. A estrutura se dissolveu em estática, deixando apenas o vazio. Mas o dano estava feito. Elias recuou, tropeçando na cadeira, o peito oprimido por um pânico silencioso. Não era uma nave, não era natural. Era algo que reagia, que via. Ele não tocou no telescópio pelo resto da rotação. Em vez disso, vagou pela estação, tocando as paredes frias, buscando âncora na realidade. O isolamento não era mais abstrato, era uma presença viva, apertando seus ombros. E se a Terra não respondesse? E se o nada já soubesse seu nome? A cúpula, antes um portal para o infinito, agora o aterrorizava. Ele se trancou na cabine, as luzes baixas, ouvindo o silêncio se aprofundar. Lá fora, o vazio esperava, paciente, observador. Os sensores biparam de novo, fraco, insistente. Elias cobriu os ouvidos, mas o som penetrava.
O nada não ia embora. Ele só começava a se revelar. Elias não se moveu por horas. Encolhido na cabine, as luzes piscavam como pulsações distantes. O bip dos sensores ecoava, um lembrete insistente de que o vazio não descansava. Ele se forçou a levantar, as pernas pesadas, como se a gravidade simulada tivesse dobrado de peso. O ar da estação parecia mais espesso, carregado de um cheiro metálico que não estava lá antes. Ou estava. Ele checou os filtros de ventilação, tudo normal. Mas a dúvida se instalava, uma rachadura na sanidade. Ele evitou o console principal, optando pelo laboratório auxiliar. Ali, entre tubos de ensaio e monitores secundários, tentou se ancorar em tarefas triviais. Analisar amostras de poeira estelar coletadas semanas atrás. Os grãos microscópicos flutuavam na câmara de vácuo, inofensivos, previsíveis. Mas sua mente vagava. A forma que vira, aqueles tentáculos de cinza, curvando-se como se testassem o ar inexistente, não saía da cabeça. Não era uma alucinação. Os dados confirmavam distorção real, capturada em múltiplos espectros. Algo lá fora reagia ao telescópio, ao seu olhar. Pela primeira vez, Elias questionou a missão. Por que apontar para o nada? A Terra enviara ele para mapear o vazio, mas o vazio mapeava de volta. Ele se pegou, murmurando, voz baixa contra o zumbido. Só um fenômeno, anomalia natural. Mas as palavras soavam vazias, ecoando no peito como mentiras. Ele pausou o trabalho, os olhos fixos em uma escotilha próxima. Além do vidro, o espaço se estendia, infinito e paciente. Ele imaginou a estrutura se aproximando devagar, invisível agora, mas presente, observando. A fome veio tarde, um vazio no estômago que ele ignorou. Em vez de comer, ele acessou os arquivos pessoais. Fotos antigas, uma família em um parque terrestre, risos congelados em pixels. Ele tocou a tela, sentindo o calor ilusório, isolamento absoluto. Sem eles aqui, sem ninguém. A estação era sua prisão e seu escudo. Mas o escudo falhava. Ele deletou as fotos, um gesto impulsivo. Não precisava de distrações, precisava de foco, precisava entender. No ciclo seguinte, o bip parou. Silêncio absoluto, quebrado apenas pelo ronco dos sistemas. Elias se arrastou de volta ao console hesitante. A tela mostrava 47B, vazio puro. Nenhum pulso, nenhum campo magnético. Alívio misturado com suspeita. Ele realinhou o telescópio para outro setor, um gesto de desafio. Vamos ver se você segue. Mas, ao ativar os sensores, algo mudou. Não no vazio lá fora, mas dentro dele. Uma pressão na têmpora, como um sussurro inaudível. Ele piscou, afastando a sensação. Fadiga, disse a si mesmo. Pressão do confinamento. Ele gravou um relatório. Voz firme pela primeira vez em dias. Ciclo 28. Anomalia em 47B estabilizada em 0. Redirecionando observações. Todas as funções nominais. Mas ao desligar o gravador, o monitor secundário piscou. Uma leitura residual. O campo magnético, fraco, mas presente, agora emanando de dentro da estação. Impossível. Ele verificou os cabos, os painéis. Nada. O campo se movia devagar, como se rastreasse seus passos. Quando ele se aproximou da cúpula, ele pulsava mais forte. Afastei-se e enfraquecia. O medo do erro humano crescia. E se fosse ele? Um lapso no diagnóstico. Um código corrompido por radiação cósmica. Elias rodou simulações, horas perdidas em loops de dados. O computador confirmava. Integridade total. Mas a dúvida corroía. Ele se viu duvidando de si mesmo, questionando cada decisão. A visão da estrutura alterara tudo. Antes, o isolamento era a escolha. Agora era a armadilha. Algo o via, e ele não via de volta. À noite, ou o que restava dela na rotação eterna, ele flutuou na cabine, olhos abertos no escuro. Sonhos não vinham mais.
apenas vigília forçada. Ele ouvia ruídos, um rangido no casco, um sussurro nos ventiladores. Imaginava a estrutura infiltrada, tendendo-se pelos corredores invisíveis. Paranoia, repetia, mas o formigamento na nuca persistia como um olhar fixo nas costas. Ele se virou na cama, o ar úmido colando na pele. A estação, outrora familiar, agora hostil. As luzes piscavam em padrões que pareciam intencionais, como o código Morse do vazio. Na manhã simulada, ele tentou comunicação novamente. O laser para Marte ativou, mas o sinal travou no meio da transmissão. Anomalia interna detectada, campo magnético anômalo, presença visual confirmada em 47B. Evacuação recomendada. As palavras saíram, mas o envio falhou. Interferência ou algo bloqueando. Ele esperou, o silêncio se alongando. Nenhum retorno, sozinho, de verdade agora. O erro humano, aceitar a missão, o existencial. E se o universo não fosse vazio, mas cheio de olhos? Ele voltou à cúpula, atraído contra a vontade. O vidro curvado refletia seu rosto pálido, olhos fundos. Além, Júpiter girava indiferente, mas em 47B o nada parecia mais denso, uma mancha sutil no infinito. Ele ativou a visão ampliada manualmente, coração acelerado. Nada. Então, um tremor. Não na tela, mas no ar. A estação vibrou levemente, como se algo a tocasse de fora. Um fenômeno físico reagindo à sua consciência. Ele fixou o olhar e o tremor parou. Desviou e voltou, fraco. Elias recuou, tropeçando no piso. A percepção da realidade rachava. O que era real? A estrutura vira o telescópio, e agora ele via ecos dela em tudo. O isolamento o consumia, transformando dúvida em certeza aterrorizante. Algo o observava, paciente, esperando o próximo erro. Ele se trancou na cabine novamente, as mãos tremendo. O bip recomeçou, mais próximo, como se viesse de dentro das paredes. O nada não olhava mais de volta. Ele estava dentro do nada. Se essa quietude opressiva está te prendendo como a Elias, inscreva-se no canal. O vazio só aprofunda a partir daqui. Continuemos a jornada. O ciclo se arrastava, cada minuto uma eternidade. Elias evitava as escotilhas, mas o formigamento seguia. Ele testou os sistemas de emergência, cápsula de fuga intacta. Mas para onde? O espaço era o inimigo agora. A estrutura, parcialmente vista, alterava sua mente. Decisões paralisadas, pensamentos em loops. Ele sussurrava para si mesmo, voz quebrada. Só mais um dia. Mas o vazio respondia com silêncio, mais pesado que qualquer som. A ameaça permanecia, invisível, mas inescapável, esperando o momento em que ele olhasse de novo. Elias se encolheu no canto da cabine, as paredes de compósito pressionando como um abraço indesejado. O bip havia cessado, mas o silêncio era pior. Um vazio que preenchia os ouvidos, como se o som fosse sugado para fora do ar. Ele contava respirações, uma por uma, tentando ancorar o corpo na estação. O formigamento na nuca não parava. Era como dedos frios roçando a pele, invisíveis, insistentes. Ele fechou os olhos. Mas as imagens vinham. A estrutura cinzenta, curvando-se devagar no negro, respondendo ao seu olhar. Não uma visão clara, mas um eco, algo que se movia no limite da percepção. Ele se levantou devagar, os músculos protestando contra a gravidade simulada. A cabine era pequena, um cubículo de luzes baixas e monitores adormecidos. Ele evitou tocá-los, temendo que acordassem o que quer que estivesse lá. Em vez disso, seguiu pelo corredor principal, passos leves no piso de grade. Cada seção da estação parecia alterada. As luzes piscavam em intervalos irregulares, como pálpebras se abrindo e fechando. Ele parou na cozinha, pegando uma barra nutritiva com mãos trêmulas. Mastigou sem gosto, o alimento se dissolvendo na boca seca. O ar reciclado carregava um leve cheiro de ozônio,
Ou era ilusão? Ele inalou fundo, buscando normalidade. Mas o formigamento se espalhava para os braços. A cúpula chamava. Um ímã invisível. Elias resistiu por um tempo, sentando-se no laboratório auxiliar, revendo logs antigos. As leituras de 47B dançavam na tela holográfica. Pulsos fracos, campos que se curvavam como se seguissem sua posição. Ele apagou os arquivos mais uma vez, mas eles se regeneravam, como se a estação os protegesse. Erro meu, murmurou, voz rouca ecoando no vazio. O erro humano, calibrar mal, interpretar errado. Mas o computador confirmava, integridade total. Ele se levantou, o coração acelerando sem motivo. O isolamento o traía, transformando rotina em ameaça. Cada sombra no canto do olho parecia se mover, devagar como a estrutura lá fora. Ele chegou à cúpula por fim, atraído contra a vontade. O vidro reforçado curvava-se ao redor, oferecendo o abismo como um quadro vivo. Júpiter girava abaixo, suas nuvens em tons de ferrugem indiferentes ao drama humano. O cinturão de asteroides cintilava distante, fragmentos frios no infinito. Elias fixou o olhar em 47B, o ponto marcado no horizonte holográfico. Nada, apenas negro puro, salpicado de estrelas fracas. Ele esperou, o peito subindo e descendo em ritmo lento. Minutos se esticaram. Então, um tremor sutil, não no vidro, mas no ar dentro da cúpula. Como se o vácuo respirasse contra a barreira. Ele não piscou. O formigamento intensificou, descendo pela espinha. Algo reagia à sua presença, ao seu foco. Não visível ainda, mas sentido, como um peso no tecido do espaço. Elias estendeu a mão, tocando o vidro frio, friamente real. Mais além, o nada parecia se condensar, uma densidade crescente no ponto exato. Ele recuou um passo, o coração martelando. Paranoia ou verdade? O erro existencial. Acreditar que o universo era passivo, um canvas vazio para mapas humanos. Mas o nada mapeava de volta. Paciente, aprendendo seus padrões. A estação rangeu levemente, um som que ele jurava não ter ouvido antes. Ele se virou, correndo de volta ao console principal. Os monitores acordaram sozinhos, a tela principal focando em 47B sem comando. Lá, uma distorção. Não a estrutura completa, mas um fragmento, uma curva cinzenta parcial, movendo-se devagar, como se testasse a distância. Distante, incompleta, mas inegável. Ela pulsou uma vez, em sincronia com seu pulso acelerado. Elias congelou, os dedos pairando sobre os controles. Desligar, desviar. A visão durou um instante, dissolvendo-se em estática, deixando o vazio mais vazio que antes. Ele se sentou no chão, as costas contra o painel, respirando em golfadas curtas. A consequência se instalava, a mente rachada, a percepção alterada. O que era real agora? A estação, com seus zumbidos familiares, ou o eco daquilo que vira? Ele imaginou a estrutura se estendendo, invisível, tocando a casca externa, infiltrando-se devagar. O isolamento absoluto o consumia. Não mais solidão escolhida, mas uma prisão onde o observador se tornava o observado. Ele cobriu o rosto com as mãos, sentindo o suor frio. O medo do desconhecido se enraizava, questionando cada decisão. Ativar o telescópio fora o erro final, convidando o nada para dentro. Horas se passaram, ou talvez minutos. O tempo se dissolvia. Elias se arrastou para a cabine de emergência, verificando a cápsula de fuga. Botões intactos, propelentes cheios. Mas para onde? Voltar à Terra significava atravessar o vazio, com aquilo possivelmente seguindo. Ele ativou o comunicador manual, voz fraca. Marte, aqui Y7, anomalia confirmada. Presença reativa, solicito extração imediata. O sinal piscou, mas o silêncio respondeu. Nenhum eco, nenhum retorno. Bloqueado ou ignorado,
Ele esperou. O formigamento agora um pulsar constante, como se algo dentro dele respondesse. Na quietude que se seguiu, ele flutuou na cabine, olhos fixos no teto. Sonhos não vinham, apenas vigília, uma espera eterna. O bip recomeçou, fraco, vindo de lugar nenhum e de todos. Ele não se moveu. O vazio não desaparecia, persistia, ambíguo, talvez parte dele agora. A estrutura vista em fragmentos deixava perguntas. Era entidade, fenômeno ou reflexo de sua mente partida? O telescópio apontara para o nada e o nada olhara de volta, não com fúria, mas com curiosidade paciente. Elias sussurrou uma última vez: "Eu vejo você." Mas o silêncio engoliu as palavras, deixando apenas a dúvida. Lá fora, o espaço esperava. Dentro, o nada já estava. Se esse olhar do vazio te deixa inquieto como a Elias, inscreva-se no canal. Assim, novas sombras do cosmos chegam até você, e o mistério continua. O ciclo final da missão se aproximava, mas Elias não contava mais. Ele vagava pela estação como um fantasma, tocando superfícies frias em busca de âncora. A ameaça permanecia, invisível na maior parte, mas sentida em cada sombra, cada pausa no zumbido. O erro humano o definira. Observar o desconhecido sem compreender o preço. O isolamento o quebrara, transformando o espaço em espelho de medos existenciais. Algo o via, e ele, tarde demais, via ecos em si mesmo. O nada não ia embora. Ele só esperava o próximo olhar.